Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Muito bom estar aqui na igreja, servindo ao Senhor. Nessa noite nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E você que está aí na sua casa, acompanhe aí pela sua Bíblia. Nós vamos compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E de verdade, queridos, isso que nós vamos estar falando hoje são verdades, né? São coisas que eu tenho procurado viver. E eu compartilhei isso lá na casa do pastor Valmir. O pastor Disseu estava lá e ele pediu para estar compartilhando com os irmãos. Eu acredito que da mesma forma como Deus me usou para falar com os irmãos ali naquela igreja, eu creio que Ele vai falar conosco através da sua palavra nessa noite. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em João capítulo 12, quero começar por aqui, e eu quero nessa noite explicar para vocês o porquê foi a partir desse versículo, de uma situação que aconteceu há uns anos atrás, que Deus começou a ministrar no meu coração acerca de semente. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês acerca disso. João 12, versículo de número 24. É um versículo muito conhecido, mas eu sei que Deus ele vai falar muito com você nessa noite através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual de vida para as nossas vidas, e eu sei que o Senhor vai falar conosco. Então João 12, 24 diz assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós te damos graça, para que o Senhor possa ministrar o nosso coração. A Tua palavra está aqui, nós acabamos de louvar a Ti, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, mas nesse momento os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está aberto para ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E eu quero já glorificar o Teu nome, porque eu sei que esta palavra, ela vai produzir frutos nas nossas vidas, Senhor. Assim eu te louvo, assim eu te glorifico e entrego diante de Ti tudo o que vai acontecer nessa noite, este culto, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, é o seguinte, o apóstolo está aqui e eu quero falar para ele, né, o motivo de tudo isso que Deus tem ministrado no meu coração foi baseado nesse versículo de um fato que aconteceu alguns anos atrás, quando o pastor Antônio ele veio do Paraguai. Ele participou de uma reunião de pastores aqui no fundo aqui da igreja, e aquele dia Deus falou muito forte comigo acerca de semente. E a partir daquele dia, nunca mais eu trabalhei em questão de dinheiro, pensando em dar dinheiro, sempre trabalhando por questão de semente. Nesse dia, Deus me falou algo muito profundo, em um fato que aconteceu ali atrás, naquela reunião, e o pastor Antônio falou do Senhor naquele dia. Foi um momento assim muito tremendo, assim, uma palavra muito forte que ele estava falando, e de repente ele parou tudo que ele estava falando, assim, dizendo, e ele começou assim, o Espírito Santo começou a tomar ele assim de uma forma diferente, e ele falou assim para a gente: irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque teve uma semente que um dia morreu, uma semente que um dia caiu na terra e ele se deixou morrer. E a vida desse homem, ele apontou para o pastor Disseu, ele falou: olha, a vida desse homem foi o fato de todos nós estarmos aqui, e aquele dia o Senhor começou a ministrar no meu coração acerca de semente, baseado naquele fato, naquela realidade que Deus tinha usado a vida dele, através da vida do apóstolo ali. Ele dizendo que o apóstolo Disseu, ele morreu para as suas vontades, né, morreu para os seus desejos, e ali ele, através desse desejo de servir ao Senhor, ele matou as suas vontades, e ali muitos frutos estavam sendo produzidos, e ele apontou para cada pastor. Aquela manhã, né, foi assim, algo muito especial para a minha vida. E a partir de então, irmãos, eu comecei a pensar sobre aquilo, porque o Senhor falou muito forte nesse versículo, dizendo o seguinte: olha o que Jesus disse: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Então o que o Senhor ministrou no meu coração foi o seguinte, falando sobre semente.
Ele falou, olha, Jesus, para ele ganhar vidas, para que frutos de vidas pudessem ser restaurados, ele deu a sua própria vida. E ele, como semente, ele teve que morrer para poder hoje a igreja existir. Então foi a partir daquele momento que o Senhor começou a ministrar comigo acerca de semente. E Deus falou assim, olha, assim como Jesus fez, assim você deve fazer em todas as áreas da sua vida. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês da palavra, mas dar também alguns testemunhos daquilo que eu tenho vivido em Deus, para testificar, irmãos, que Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Hoje não é a ceia, é um dia que a gente costuma, no nosso ministério, tirar oferta. Hoje não é dia de oferta, não é isso. Mas eu gostaria de ensinar a vocês algumas coisas pela palavra de Deus acerca desse assunto, porque de verdade nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas têm acumulado só para si, porque estão com medo do que vai acontecer aí fora. E eu quero dizer para vocês fatos pela palavra de Deus, que Deus, Ele honra a fé de pessoas, onde as pessoas semeiam em tempos difíceis. Eu fui uma pessoa que, onde Deus mais me abençoou, foi o tempo mais difícil que aconteceu, principalmente aqui na cidade de São Paulo. No ano de 2017 foi um ano muito difícil, né, aqui na capital, muita gente desempregada, aconteceu de muitas pessoas não terem nem o que comer, e naquele ano de 2017 Deus me fez prosperar muito. Por quê? Porque no tempo de dificuldade eu comecei a entender que eu deveria semear aquilo que eu tinha, para que depois Deus pudesse me abençoar. Não é barganha, não é barganhar com Deus, não é nada disso, mas é um fato de você semear com fé, semear naquilo que realmente Deus, Ele colocou no seu coração. Porque eu entendi, irmãos, que tudo que Deus nos dá, Ele tem um propósito. E o propósito que Deus nos dá as coisas é para que a gente possa compartilhar. Se esse não for o propósito de você compartilhar aquilo que Deus dá para você, então certamente as coisas vão parar em você. E quando para em você, Deus também não tem o objetivo de te abençoar mais, porque você vai reter tudo para a sua vida. Agora, quando você entende que você semeia, que você planta, que você vai fazer coisas que muitas vezes está até fora do seu alcance. Porque eu vou dar um testemunho para vocês do que aconteceu quando eu fui lá para o Moraes Prado. Eu estava na Vila Rubi, eu estava liderando o jovem durante 10 anos. E eu estava de verdade, não queria ir para lá, porque eu achava que a gente poderia trazer as pessoas para cá, para a Vila Rubi, e eu não queria ir. Então, em algum momento naquele período, Deus me incomodou para estar indo para lá, Deus me confirmou. Mas quando eu fui para lá, era um lugar muito carente, onde as pessoas não dizimavam, não ofertavam. A gente foi por um trabalho de evangelização, de restauração de vidas. Então o nosso objetivo era ganhar pessoas. E quando nós fomos para lá, a gente começou num trabalho na casa de um irmão, numa garagem, e ali nós fomos comprando algumas coisas, mas a igreja cresceu muito rápido. Foi algo assim muito notório que Deus estava fazendo naquele lugar, e de repente nós tivemos que alugar um salão. E quando nós fomos para alugar esse salão, eu comecei a orar ao Senhor, e eu falei para Deus, Deus, eu não tenho recursos, mas eu sei que o Senhor vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Então o Senhor falou para mim naquela noite, você tem um recurso sim, você pode. Se você quer que as pessoas acreditem naquilo que você vai pregar, você precisa ser o primeiro a semear. E eu falei, Senhor, mas o que eu vou semear? Ele falou, seu carro. Dá o seu carro para a igreja. Cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, ela ficou meio assim, falou que não aceitava muito, mas que Deus, se Deus tinha falado comigo, eu deveria fazer. E ali eu vendi o carro para comprar toda a estrutura, as cadeiras, comprar tudo para a igreja. Irmãos, eu lembro que naquele dia, eu falei para Deus, Deus, está aqui o meu carro, eu dei para a obra, eu comprei tudo que o Senhor precisa, só que agora eu vou ficar a pé, e eu preciso de um carro para trabalhar para a sua obra. Irmãos, um dia depois, o meu irmão ligou para mim e falou assim, Daniel, eu gostaria que você viesse aqui na minha casa. Eu fui até a casa dele, ele falou, está aqui a chave do meu carro, esse carro eu vou deixar com você, e a partir de hoje, eu não sei como que você vai fazer, mas está aqui o carro, Deus mandou deixar o carro com você, e em algum momento, Deus vai te abençoar para você poder pagar o carro para mim. Então, no dia depois, irmãos, Deus colocou um carro muito mais novo do que eu dei para a igreja, e assim, eu tenho vivido muitas coisas que Deus tem me feito experimentar, assim, que de verdade, às vezes eu não gosto nem de compartilhar, porque às vezes as pessoas pensam,
que a gente fala isso para poder arrancar dinheiro das pessoas. Eu tenho 2 motivos pela qual eu não compartilho tudo que Deus faz na minha vida. A primeira dela é para as pessoas não achar que a gente está querendo arrancar dinheiro delas, né, pelo fato da gente compartilhar essas coisas. E a segunda é que quando a gente conta as bênçãos que Deus está fazendo nas nossas vidas, tem aquelas pessoas que querem se aproveitar da situação e pedir dinheiro para você, achando que você está esbanjando. Então, assim, eu costumo reter as coisas que Deus Ele faz na minha vida, mas tem coisas, irmãos, que não tem como fazer. Não tem como não falar aquilo que Deus Ele faz. E aqui, no Evangelho de Marcos, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus também, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Jesus, Ele nos ensina acerca de semente. Então, nós precisamos trabalhar com semente. Esses dias eu estive ministrando lá no Valmi, eu falei sobre a semente, e na outra terça-feira eu falei sobre 5 sementes que eu trabalho na minha vida. Eu queria falar para vocês rapidamente essas 5 sementes que eu aprendi pela palavra de Deus e hoje eu procuro viver isso constantemente. A primeira semente que eu aprendi pela palavra de Deus é a esmola. Você dá esmola. Esmola é um valor insignificante que muitas vezes não faz falta para você. É aquele valor onde você para no farol, as pessoas te pedem. Para você talvez não vai fazer muito sentido você dar uma moeda, mas é uma semente que você está lançando. Então, eu aprendi pela palavra de Deus sobre essa semente, sobre dar esmola. A segunda dela é sobre a oferta voluntária. A oferta voluntária é uma oferta onde Deus coloca no seu coração, não tem um valor estipulado, não tem um valor certo. Então, aquilo que Deus coloca no seu coração, você dá. Então, eu trabalho com esse tipo de oferta. Muitas vezes eu estou dentro da igreja, o Senhor toca no meu coração. Quando Ele também não toca, eu também faço isso. Eu tiro o dinheiro do meu bolso e coloco no bolso de alguns irmãos da igreja, ofertando na vida das pessoas. Essa é a segunda semente. A terceira semente que eu trabalho é o dízimo. E eu quero ensinar para vocês acerca do dízimo, porque o dízimo é igual à salvação. Tem muitas pessoas que não entendem o dízimo. O dízimo é como a salvação. A salvação, ela não é o fim das coisas, é só o início dela, é só o início da conversão, a salvação. E o dízimo, quando Deus estipulou o dízimo, é só um início, não era uma coisa que ia terminar, era só um começo. E nós sabemos que toda matemática, ela trabalha com número. Então, Deus estipulou um número, mas muitas vezes a gente trabalha, fica sempre com a mentalidade, eu preciso dar isso porque Deus falou isso. E o fato de Deus ter estipulado um valor, 10%, não significa que Ele queria que nós parássemos nisso. Então, hoje, irmãos, eu não trabalho na quantidade de 10% mais. Então, hoje eu sou dizimista, mas hoje eu não trabalho hoje na quantidade, eu preciso dar 10% daquilo que Deus me abençoa, eu não trabalho mais assim, eu sempre coloco a mais. Então, eu entendi que o dízimo é só uma base para, naquele ponto de partida, eu iniciasse. Então, eu entendo que acerca do dízimo é isso. Então, uma semente que eu dou todos os meses, que eu aprendi pela palavra de Deus, e graças a Deus por isso que eu aprendi. São assuntos hoje, principalmente do dízimo, irmãos, a internet é uma confusão terrível, porque se você vai para a internet para procurar acerca dos dízimos, muitas pessoas vão dizer que é do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, e eu aprendi que princípio não se muda. Então eu não acredito que o dízimo estava na lei, ou era um princípio de regra. O dízimo é um princípio que eu aprendi pela palavra de Deus, e que se alguém não acreditar, eu acredito e vou continuar honrando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a terceira semente que eu trabalho é sobre o dízimo, A quarta é a oferta alçada. A oferta alçada é um valor estipulado, é um valor que já tem, é algo que já estipula um valor. Se você for lá em Êxodo 25, a Bíblia diz que quando Deus ele quis fazer o tabernáculo, Ele falou para Moisés que as pessoas deveriam levar uma oferta alçada. E essa oferta alçada é uma oferta com propósito. Se você for ver a palavra alçada, ela tem um significado, ela tem um propósito pela qual ela vai ser enviada aquela oferta. Então eu trabalho, por exemplo, quando alguém chega, olha, nós precisamos
comprar o som da igreja, comprar alguma coisa para a igreja. Então isso são oferta alçada. Então ele vai comprar e ele vai dar um valor. Falou, olha, o valor é X, nós precisamos alcançar esse valor. Então a gente sabe que essa é uma oferta direcionada àquilo que precisa a gente alcançar aquele valor. Então essa é a quarta semente que eu trabalho, sobre a oferta alçada. E a última semente que Deus tem me ensinado a semear, irmãos, é a oferta missionária. A oferta missionária, muitos de nós não fazemos isso. E Deus me ensinou, através da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, né, muitas pessoas pegam o capítulo da carta de Coríntios, que é onde fala sobre a oferta, para dizer que o dízimo não existia, porque ali o apóstolo Paulo ele estava falando de oferta. Mas é claro que ele estava falando de oferta. Ali o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele estava falando sobre dízimo, ele estava falando sobre os irmãos de Corinto para ofertar. E outra coisa, ele não estava elogiando a igreja, mas pelo contrário, ele estava criticando. Porque a igreja de Corinto era uma igreja rica, uma igreja onde ficava bem localizada, uma igreja onde muitas pessoas que estavam naquela igreja tinham dinheiro, e muitas vezes eles não investiam na obra. E o apóstolo Paulo então foi ensinar eles, dizendo, olha, os irmãos da Macedônia, na sua profunda pobreza, conseguiram ofertar nas nossas vidas, e vocês que estão aqui, que são o selo do nosso apostolado, vocês não entenderam isso e não nos ajudam financeiramente, ainda que nós somos dignos disso. E ele diz, mas eu não pego essa liberdade de receber, porque digno é o obreiro do seu salário. Ele fala lá, ele cita até a passagem que Jesus diz, que digno é o obreiro do seu salário, ensinando a igreja de Corinto. Então ali é mais uma repreensão do que um elogio. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que a igreja estava ajudando os apóstolos que estavam lá. Ele cita Pedro, ele fala os demais apóstolos e fala das esposas dos apóstolos. Depois vocês pegam esse texto e dêem uma estudada lá. Aí ele diz o seguinte, olha, vocês estão ajudando aqueles que estão dentro da igreja, mas e nós que somos missionários, nós que estamos aí no campo pregando o evangelho também, nós não temos do mesmo direito? Por quê, irmãos? Porque tem uma frase que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, normalmente, quando a gente oferta mais nas pessoas que estão perto de nós. Ofertamos nos pastores, ofertamos nos diáconos que estão aqui. E nas pessoas que estão longe pregando o evangelho, que a gente não vê constantemente, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, a partir dessa passagem, dessas coisas que Deus falou comigo, eu tenho semeado também a questão da semente missionária, da gente semear na vida de pessoas que estão pregando o evangelho lá fora. E de verdade, querido, quando eu entendi essas 5 sementes, Deus começou a abrir, não somente o mar, mas Deus começou a abrir coisas assim, tremendo, de revelação da palavra de Deus. Hoje não vai dar tempo, mas o Senhor falou muito comigo na passagem de Lucas capítulo 16, e muitas vezes eu preguei aquele versículo dizendo que aquele que der muito vai receber muito, e aquele que der pouco vai receber pouco. A gente pode até pegar isso para exemplificar isso, mas não era isso que Jesus queria dizer, a quantidade. Jesus está falando de riquezas espirituais e riquezas materiais. E uma coisa que ele ensina no capítulo 16 sobre um mordomo infiel, é que aquele mordomo, ele tinha tudo na mão dele, mas não era dele. E as coisas que ele estava fazendo, que ele estava tomando conta, ele estava sendo infiel de algo que não era dele. Então o Senhor descobre que aquele mordomo não estava sendo sincero, não estava sendo fiel nas suas riquezas. Então ele pede as contas dele e fala assim, olha, você agora não vai mais trabalhar comigo. E ali ele conta aquela parábola. E no capítulo 9, no capítulo 10, irmãos, Jesus ele deixa algo muito profundo para a gente meditar. E foi aonde Deus começou a me ensinar que os homens espirituais, antes de Deus dar dons e ministério, coisas espirituais para ele, Deus vai dar coisas materiais. Então, quando ele fala ali de coisas ilícitas, coisas infiéis da terra, ele está falando das coisas materiais. E ele diz, olha, se você não é fiel às coisas daqui da terra, você acha que você vai ser fiel quando eu der para você o ministério, quando eu te der os dons? Não vai ser, irmãos. Não vai ser.
Então, antes de Deus colocar as riquezas do céu nas nossas mãos, que são as coisas que realmente Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele vai dar coisas materiais para ver aonde está o nosso coração. E se o seu coração estiver apegado nas coisas materiais, eu quero dizer que Deus nunca vai te dar as coisas espirituais, nunca. Você nunca vai experimentar. Por quê? Porque o seu coração está arraigado aqui nessa terra. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se o seu coração estiver aqui, Deus não vai te dar coisas espirituais. E às vezes nós estamos clamando ao céu, pedindo as coisas espirituais, mas nem as materiais nós somos fiéis, irmãos. Nem as coisas da terra. Coisas que vão passar, coisas que vão ficar aqui. A gente é muito infiel nas coisas que é de Deus. Tudo que nós temos é dele. Aquele mordomo que ele está falando, nada mais é do que de nós mesmos. Às vezes nós pegamos aquele mordomo e nós queremos colocar para outro, nós queremos jogar para os judeus, queremos jogar para pessoas. Não, ele está falando de nós mesmos. Ele está falando que nós somos infiéis nas coisas que pertencem a ele, porque tudo que nós temos é dele. O carro que você tem é dele, o dinheiro que você ganha é dele, tudo é dele. E às vezes nós ficamos pensando que nós temos as coisas pelos méritos, pela capacidade que a gente tem, pela sabedoria. E tudo isso quem te dá é o Senhor. E às vezes Deus, quando Ele espera de nós as coisas material, Ele não encontra em nós, irmãos. Então eu comecei a descobrir que para eu ter as coisas espirituais, eu precisava me liberar das coisas materiais. Então quando eu fui tirando essas coisas da minha vida, eu comecei a ver Deus fazer milagres extraordinários. Deus está fazendo coisas tremendas. Mas pastor, na sua igreja tem problema? Tem muito, irmãos. Como tinha no ministério de Jesus, mesmo ele fazendo todos os milagres, porque nós trabalhamos com pessoas, mas isso não isenta de Deus não fazer os seus milagres, mas quando nós entendemos isso. Então hoje, nós estamos ali localizado hoje num prédio que não é nosso, e o dono do prédio já me procurou e falou para mim o seguinte: olha, eu não quero vender isso aqui para ninguém, mas vocês foram as pessoas que, desde quando entraram aqui, nunca atrasaram nada, nunca me deram dor de cabeça para nada. Então, se vocês quiserem, eu abro mão desse que eu tenho aqui para poder vender para vocês. E nessa daí, irmãos, eu comecei a orar. Porque eu aprendi que a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então, hoje, quando eu tenho alguma necessidade, antigamente eu ficava pensando e não dormia à noite, porque Deus... Puxa vida, nós estamos precisando de um tecladista, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando daquilo. E às vezes eu ficava pensando de como fazer. E Deus então me ensinou pela sua palavra que a igreja é dele. E ele diz: olha, quando vocês verem que a seara está grande, vocês orem ao Senhor da seara que manda o obreiro. Então eu comecei a orar ao Senhor nas necessidades que a gente tinha. E eu falei: Senhor, ele fez uma proposta, mas a gente não tem dinheiro. Aí Deus falou de novo: dê o seu carro. E nesse ano de 2020, queridos, foi um ano que foi difícil, né, para todo mundo sabe disso, não precisamos falar. Mas o ano de 2020, irmãos, Deus me abençoou com 8 carros e um caminhão. Passaram 8 carros nas minhas mãos, e um desses carros eu doei para a igreja de novo. Eu comprei um terreno com esse carro, doei o terreno para a igreja, comprei um terreno, e esse terreno... Tinha um outro rapaz que tinha do lado desse nosso terreno que nós compramos. O rapaz já tinha comprado, mas desistiu. E o dono lá falou assim: olha, eu vou dar esses terrenos aqui para vocês, me dá tanto aí. Foi praticamente dado o terreno, e hoje nós temos um terreno muito grande, e que a gente está vendendo, e com o valor desse terreno nós vamos dar entrada lá no salão da igreja. Por quê? Porque eu entendi, irmãos, que a necessidade que nós temos não é nada para Deus. Porque Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha com propósito. Então, quando você se desprende das coisas da terra, Deus começa a te mostrar as coisas grandes do céu. Então, eu comecei a experimentar muitas coisas materiais, viver coisas materiais, assim, coisas que Deus tem feito grandissimamente na minha vida. Tenho procurado ensinar para as pessoas isso, mas de verdade, hoje o coração das pessoas são muito preso acerca disso. Então nós precisamos aprender pela palavra de Deus. O que é semente? Não trabalhe mais com dinheiro, trabalha sempre com semente. Porque se você trabalhar com semente, Deus ele vai fazer você produzir
Ele vai fazer produzir aquela semente. Agora, quando você trabalha com dinheiro, você vai dar aquela quantia vai acabar. Então, eu aprendi isso com o Senhor Jesus. Ele diz aqui, olha, em Marcos, capítulo 4, versículo de número 26. Diz assim, a parábola da semente. E dizia, o reino do céu, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Agora presta atenção que Jesus está nos ensinando. Ele faz a comparação das coisas celestiais, das coisas do céu, pegando as coisas materiais, as coisas daqui da terra. Então ele faz uma comparação do reino, mas antes dele falar das coisas espirituais, ele fala das coisas naturais, que a gente sabe que acontece, mas muitas vezes nós não fazemos. E ele diz o seguinte, olha, quando você entende que tudo que você tem é do Senhor, e que quando você for dar a alguém, você sempre tem que trabalhar com semente. E qual é a diferença de você trabalhar com semente? Ele diz aí, olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente sobre a terra. A terra, irmãos, que ele está falando aqui, é toda a situação, é tudo onde você entende que você deve semear. Essa é a terra. Pode ser em pessoas, pode ser em coisas. Então, tudo aquilo que você semeia é aonde Deus coloca aqui como a terra. Agora, presta atenção um detalhe sobre essa parábola. Ele diz assim, e dormisse. Por que ele fala que a pessoa deve dormir? Porque normalmente, quando a gente semeia, todo agricultor, quando ele semeia, ele fica esperando se vai chover, ele fica esperando quanto tempo vai nascer a semente, né? Mas aqueles que entendem que a semente que ele plantou, ela vai brotar, porque ele sabe que é Deus que cuida daquela semente, ele descansa. E o que Deus está dizendo aqui para nós? Ele diz assim, olha, quando você lança uma semente, você não precisa ficar, Deus, olha, está vendo aquilo que eu te dei, Senhor, você está vendo aquilo que eu fiz, olha aquilo que eu dou todo mês, não deixa faltar, não precisa, ele diz, descansa, vai dormir. Por que, irmãos, ele manda a gente dormir? Porque às vezes a gente atrapalha o processo. A gente atrapalha o processo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E se você atrapalhar o processo, você nunca vai ver o progresso daquilo que Deus ele quer fazer. Então você precisa descansar. Toda semente você precisa descansar. Por quê? Porque ele dá o exemplo dessa semente, ele diz assim, olha, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse. Ele está dizendo o seguinte, você não precisa fazer absolutamente nada. Você só precisa lançar a semente. Dar a semente. Você precisa colocar no lugar a semente, porque quando você coloca nesse lugar, que você entende que é uma semente que você está dando, a Bíblia diz que você não sabendo, ele diz aí, você não sabendo, ela brota e ela cresce, porque é o processo natural da semente. A semente por si só, ela vai fazer isso. Mas se tratando das coisas que Deus coloca nas nossas vidas, irmãos, às vezes a gente não consegue ver no imediato as coisas que Deus faz. Às vezes há um processo e esse processo às vezes demora. Só que se você continuar sendo fiel nas coisas de Deus, você vai ver as coisas que Deus vai fazer contigo lá na frente. Então não precisa você ficar falando, olha Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não precisa. Jesus disse, olha, não deixa a sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Há um processo natural que o princípio da honra uma hora vai chegar, irmãos. Não precisa ninguém ficar, você não precisa falar para ninguém o que você está fazendo. A própria semente, quando ela brotar, ela vai te honrar. Por quê? Porque aquilo que você semeou foi com fé, foi de todo o seu coração. Porque muitas vezes nós queremos comprar a Deus. E não dá para comprar a Deus. Deus, ele conhece tudo, e até mesmo antes que a gente faça. Então não pense que você vai comprar a Deus, como muitas pessoas pensam e fazem. Por exemplo, você vai ver muitas vezes os discípulos, irmãos, isso estava inculcado nos judeus. Inculcado.
Aquela passagem de Jesus, quando ele, no capítulo 9 de João, que ele fala sobre o cego de nascença, os discípulos disseram: Senhor, quem foi que pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? Por quê? Porque na teologia deles, no entendimento deles, eles achavam que todas as pessoas que nascessem doentes, com uma enfermidade, ou que tivesse alguma enfermidade no decorrer da vida, era um castigo de Deus, pelo fato deles ser pobres. Então, eles achavam que só os ricos tinham direito, só os ricos tinham entrada no céu. Então, quando Jesus depara com aquele jovem rico, que ele diz: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que os ricos entrar no céu, todo mundo falou: então, se eles não entram, como que nós vamos entrar que somos pobres? Então, a gente acha que as pessoas que têm muito dinheiro compram a Deus pelas suas coisas. Não compra, irmãos, não adianta. Nós precisamos perder essa mentalidade, que o rico e o pobre é a mesma coisa para Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, nesse tempo que nós estamos vivendo, escute o que eu estou falando para vocês, Deus ele está testando o coração de muitos filhos dele aqui na terra, muitos, e de verdade, irmãos, de verdade, nós temos sido reprovados por Deus, muitos de nós estamos retendo. Quer ver uma coisa? Abra aqui em Eclesiastes capítulo 11, só para vocês entenderem uma coisa que Deus, ele fala aqui pela sua palavra. Diz assim, capítulo 11, versículo 1 de Eclesiastes. Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O mesmo processo que Jesus fala lá na semente, ele fala aqui também. Lança o teu pão, lança a sua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Irmãos, no tempo, presta atenção, no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde Deus tem nos testado o nosso coração. E sabe qual é o problema da gente viver nesse tempo? É que a gente está pensando o seguinte: o que vai acontecer amanhã? Então, como ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, eu preciso acumular para mim agora, para que lá na frente eu não venha ter falta. E ele diz que nesse tempo, ele diz: reparta. Faça com um, faça com outro, faça isso com várias pessoas, porque você vai ver que lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer. Só que muita gente, no tempo de escassez, o que eles fazem? Ele retém as coisas só para ele. Retém. Por quê? Porque o mundo está em crise, nós não sabemos o que vai acontecer. Como que eu vou compartilhar? Eu não sei se amanhã faltar para mim. Aí a gente não entende que Deus ele vai cuidar. Irmãos, Deus falou profundamente comigo esses dias. Deus falou: Daniel, você sabe por que eu tenho te dado? Eu te dei uma casa esses dias. Eu te dei muitos terrenos no Maranhão. Irmãos, hoje, graças a Deus, Deus me deu condição nesse tempo. Eu comprei muitas terras no Maranhão. E Deus falou assim para mim: você sabe por que eu fiz isso para você? E eu disse: não, Deus. Ele falou: para você vender, porque daqui para frente, se as coisas piorar, você precisa ajudar os seus irmãos. Normalmente, quando a gente compra uma coisa, a gente pensa para investimento nosso, para os nossos filhos. Tá, e as pessoas que estão perto de nós, irmãos? Se amanhã ou depois acontece uma fome aqui nessa nação, e aonde só nesse tempo de escassez, Deus fez só você prosperar. Para que Ele te fez prosperar nesse tempo? Para você ter somente para você? Com certeza não. Se Deus te fez prosperar nesse tempo onde todo mundo está padecendo, Ele tem um propósito para isso. E o propósito é que você entenda para compartilhar com outros. Mas, Senhor, como que eu vou vender isso daqui, sendo que é algo que eu vou preparar para o futuro? Eu nem sei o que vai acontecer no futuro, irmãos. Então eu entendi que todas as coisas que Deus me dá, Ele tem um propósito na minha vida. E eu falei para Deus: Deus, está tudo lá. Se o Senhor arrumar pessoas para vender, o Senhor pode mandar o dinheiro para cá, que a gente vai gastar tudo na igreja. Tudo. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Nós temos vivido coisas no recomeço lá no Moraes, porque eu entendi o seguinte:
A oferta do dia da ceia, por exemplo, é uma oferta onde a gente tira para os necessitados. Esse é o propósito da oferta. Foi para isso que eu aprendi, me ensinaram que era para os necessitados. Então eu levei essa cultura lá para a igreja. E se é para os necessitados, deu lá 500, 700, R$1.000. Eu pego toda aquela oferta e eu chego na igreja, como eu conheço, como pastor, eu conheço a necessidade das pessoas e eu distribuo os R$1.000. Eu não pego nenhum centavo daquela oferta e eu coloco para fazer coisas da igreja. Não coloco, eu distribuo tudo. Eu pago conta de água, pago conta de luz, eu dou cesta básica, a gente faz de tudo. Para quê? Para a gente não ficar mentindo no púlpito. Olha, essa oferta aqui é para os irmãos necessitados e quando precisa. Irmãos, nós precisamos ser muito sinceros com Deus, porque senão Deus, Ele retém aquilo que Ele gostaria de dar muito mais para nós. Porque se a gente tira com uma finalidade, você precisa cumprir aquilo. Se você não cumprir, Deus Ele vai reter e Ele vai tirar aquilo que você já tem. Agora você quer viver coisas maiores? Então você faça aquilo que você propõe no seu coração para fazer, ou então mude. Eu aprendi, então, a gente precisa mudar, então, a nossa cultura que já foi ensinado. Essa oferta não é para os irmãos necessitados, também é para isso, então a gente separa, mas a gente precisa ser verdadeiro com a igreja e com as pessoas. E então, irmãos, Deus falou profundamente comigo. Se prepara, porque você vai ter que vender muitas coisas que eu estou te dando hoje para você ajudar as pessoas lá na frente. E eu aprendi uma coisa, irmãos. De verdade, eu não vou ficar me preocupando, eu não vou ficar preocupado o que vai acontecer comigo amanhã. Porque se eu entendo que Deus cuida dos pardais e dos passarinhos que estão aí fora, Ele vai certamente cuidar de mim. Então nós precisamos entender aquilo que Deus, Ele quer de cada um de nós. Porque se nesse tempo Ele está nos dando, Ele tem um propósito para isso. Então não retém. Ele diz aí, olha, o versículo 2, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, o lugar onde que ela cair, ali ficará. Olha o versículo 4, quem observa o vento nunca semeará. Quem fica observando a circunstância do que está acontecendo, irmãos, você não vai conseguir semear. Tem muitas pessoas que estão fazendo, sabe o que hoje? A igreja está fechada, então eu não vou dar dízimo, não vou ofertar. Tudo bem, você é obrigado a fazer isso? Não. Qual é o problema? O problema é que você vai ver que a semente que você não está plantando hoje, você não vai colher amanhã. Não tem problema você semear. Porque a gente acha, irmãos, que Deus trabalha por necessidade, Deus trabalha com propósito. Tendo ou não tendo, você precisa semear, você precisa trabalhar com semente. Senhor, está aqui a minha semente. Por quê? Porque se você come a sua semente, amanhã você não vai ter o que comer, meu querido. Então você precisa, não fique pensando no que está acontecendo. Hoje nós vamos dar, não vamos dar, a igreja não está aberta, não está tendo um culto, então se a igreja não está tendo culto, eu não vou dar. Então você trabalha por necessidade, você não trabalha com propósito, daquilo, na semente que você está no seu coração. Então ele diz aí, olha, quem observa o vento nunca semeará. Esse vento aqui são as circunstâncias que estão acontecendo, que nós estamos vivendo. E o que olha para a nuvem nunca cegará. Senhor, será se vai chover? Será se o Senhor vai fazer isso? Será se o Senhor vai fazer aquilo? Irmãos, aí olha a lição que ele dá no versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento? Ninguém sabe, irmãos. Olha o exemplo que Deus dá acerca da semente que você lança. Parece que Salomão e Jesus estavam juntos, escrevendo as mesmas coisas. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ele diz, olha, a semente que você lança é como a formação de uma criança no ventre de uma mulher. Ninguém vê, mas está sendo gerado, está sendo transformado. Ele diz assim a semente que você lança, mas não fica observando.
circunstância, não fica barganhando, Deus, eu vou fazer isso. Não precisa fazer isso, só faça, entendendo que lá na frente Deus, Ele vai cumprir o que diz a sua palavra. Então ele diz aí, olha, assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos, assim, ele diz aí, assim, tu também não sabes as obras de Deus. Você não sabe os caminhos, você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Irmãos, o problema é que a gente não está preparado para receber nem as bênçãos de Deus, isso é de fato. Isso é um fato que hoje a gente não sabe nem aproveitar. Deus talvez Ele tem algo muito maior para fazer nas nossas vidas, e às vezes a gente está preso em coisas pequenas. O celeiro da gente está cheio, Deus gostaria de encher muito mais, mas você deveria esvaziar, mas você não tem fé para isso. Você prefere ver o seu celeiro cheio, enquanto muitas pessoas estão do seu lado, passando necessidade, passando fome. Então, irmãos, é um tempo que nós devemos aprender o que é ser igreja. Qual é o propósito de Jesus nessa terra? O que Ele veio fazer? O que a igreja primitiva, a igreja de Atos, o que eles viviam? O porquê que as coisas aconteciam naturalmente naquela igreja, tanto material como espiritual. Os milagres aconteciam assim naturalmente, por quê? Porque eles não eram apegados nas coisas materiais. A Bíblia diz que não havia necessidade alguma entre o povo. As pessoas vendiam as suas fazendas para dar, as suas propriedades para dar para a igreja, para que não houvesse necessitados dentro da igreja. Mas o problema é que nós, se a gente tem um, a gente quer ter dois, se tem dois, quer ter três, se tem três, quer ter quatro. E isso é o coração do homem. Provérbios diz que o coração do homem é como uma sepultura, que nunca diz basta. Nós nunca estamos satisfeitos, irmãos. Se você pegar o carro melhor do ano, daqui a 3 meses esse carro não tem mais sentido para você. Você quer outro. Porque o coração do homem não se satisfaz com essas coisas. A única coisa que satisfaz o coração do homem, irmãos, é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus. Então nós precisamos entender qual é o motivo, o propósito que nós estamos aqui nessa terra. Por que Deus nos trouxe para cá? Por que nós estamos vivendo? Nós estamos vendo tudo isso, para quê? Qual o objetivo de nós estarmos vivos ainda? Tudo isso Deus tem um propósito, Ele quer nos revelar. Só que para isso você precisa entender algumas coisas, algumas obras que Deus está fazendo. E o versículo 6 ele diz assim, olha, pela manhã, semeia a tua semente. Sabe o que ele está dizendo? Não tenha dúvida de semear, coloque bem cedo. Irmãos, eu carrego algo comigo, o seguinte, às vezes, eu aprendi isso com um dos pastores aí, que ele diz que ele chama isso de 5 segundos. Que em 5 segundos, se Deus falar com ele, ele já pega e faz. Porque se em 5 segundos ou em 15 segundos, não sei. Se ele não fizer naquele instante, depois ele não faz. E eu aprendi isso. Tem algumas coisas que é muito instantâneo que Deus pede para você. É muito assim, muito rápido. E se você não der na hora, depois você pensa, não vou dar. E Deus queria que você desse naquele momento. Então eu não fico preocupado, será se eu fiz besteira? Não, eu lancei semente, irmãos. Esses dias, o pessoal da minha liderança, eu tenho trabalhado com eles, eu disse, olha, não quero ninguém, nenhum de vocês com o nome sujo. Se o CPF de vocês estiverem sujo, eu vou ajudar vocês a limpar. E um dos irmãos chegaram no final do culto e falou para mim assim, pastor, eu estou com o nome sujo já faz tempo. E eu falei, qual que é a sua dívida? Ele falou de 3 mil reais. E eu tinha vendido alguma coisa, irmãos, alguma coisa que eu tinha vendido lá, eu tinha exatamente aquele valor. Mas foi muito rápido, eu falei, vou pagar a sua dívida. Só que depois que eu cheguei em casa, você fica pensando, puxa, será se eu fiz certo? Será se eu fiz certo? Será se eu agi certo? Aí, irmãos, depois Deus foi me ensinando acerca dessa própria pessoa, o princípio de honrar por uma atitude que você fez com ela. Aí eu comecei a entender que tudo que Deus Ele te pede para fazer, faça sem medo. Mas para isso você precisa ter e entender aquilo que Deus está fazendo, senão você não vai fazer. Aí você vai viver por necessidade.
E você não pode viver jamais por necessidade, viva sempre com um propósito, sempre com semente. Então ele diz aqui, olha, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu vou plantar no pastor Disseu, porque eu sei que é terra boa, eu vou plantar no irmãozinho ali, mas não sei porque não produz muito, então não vou lançar lá, só vou lançar aqui. Ele diz, lança, porque você não sabe, talvez aquela terra ali vai produzir mais do que essa. Quem sabe? Como saber, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus tem uma coisa com desprezado que é incrível. Às vezes a gente fica pensando, isso aqui não vai, esse aqui não vai produzir, esse daqui não vai fazer nada, isso aqui não vai chegar em lugar nenhum. Aí Deus começa a engrandecer, Deus começa a fazer, e começa, e daqui a pouco a gente precisa reconhecer que Deus é Deus. E que Deus faz todas as coisas. Então ele diz, pela manhã, semeia a tua semente. Nós precisamos, irmãos, entender, né, o processo da semente. Voltando aqui para Marcos, capítulo 4, eu vou finalizar já. Eu só quero... Quanto mais nós nos desapegamos das coisas, mais Deus, Ele tem anseio para nos dar, irmãos. Esses dias eu estava lendo a passagem de Jericó, né? Quando Deus deu a Josué a cidade de Jericó. Aí eu fiquei pensando, irmãos, o porquê que Deus, Ele falou para Josué que não era para pegar nada em Jericó. Se Deus, o próprio Deus tinha estabelecido sobre os despojos de guerra. O que era o despojo de guerra? Moisés escreveu, e o próprio Deus descreveu isso para Moisés, dizendo o seguinte, todo o exército que for para alguma guerra, nessa guerra ele pegar os despojos de guerra, precisa repartir entre eles, e eles precisam pegar a sua parte. Mas a cidade de Jericó, Deus falou assim, não peguem nada, porque tudo é meu. E eu falei, Senhor, por que o Senhor disse que não era para pegar nada, sendo que a própria palavra diz que eles eram dignos de pegar o despojo de guerra? E Deus então falou para mim, filho, a cidade de Jericó foi a primeira cidade depois do Jordão. E tudo que é primeiro é meu. E eu queria mostrar para ele, que se eles me dessem o que é primeiro, tudo eu daria para eles. Aí teve um espertalhão que foi pegar aquilo que era de Deus. E a gente já sabe o que aconteceu com Acã. Ele e a sua família, todos eles morreram. Por quê? Porque pegaram aquilo que não era para pegar, aquilo que era de Deus. Então, irmãos, Deus ele trabalha com um princípio. Quando você pega aquilo que é dele, você também precisa pagar as consequências daquilo que você mesmo está semeando, aquilo mesmo que você está fazendo. Deus ele estabeleceu na lei, qual que era o objetivo de Deus das pessoas dar o dízimo. Deus falou, olha, tem 11 tribos aqui, eu não vou deixar nada faltar para vocês, nada, absolutamente nada vai faltar para vocês. Só que uma dessas tribos aqui, a tribo de Levi, elas são minhas, essa tribo é minha, é eu que vou cuidar deles, é eu que vou sustentar eles. Só que eu vou sustentar eles dando para vocês, e vocês vão semear na minha casa para dar para eles. Qual era o problema? Que as pessoas não traziam para a casa de Deus. Quando Deus via que as pessoas que Ele dava, e as pessoas não traziam para a sua casa, e uma das tribos que Ele disse que era dele, que ia cuidar dele, passava fome, passava necessidade, Ele mandava os gafanhotos. E você vai ver o povo de Deus sofrendo. Quando eles entendiam, a bênção vinha. Quando eles não entendiam, era amaldiçoado. Por quê? Porque eles quebraram um princípio que Deus mesmo estabeleceu. Então, quando nós quebramos um princípio que Deus estabeleceu, irmãos, a gente sofre e sofre muito. Então, aqui em Marcos capítulo 4, o versículo 28, ele diz assim, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva. O que ele está dizendo? Olha, quando você lança, você vai dormir, não fique preocupado. Ele diz, porque a terra por si mesmo frutifica. A terra
ele está dizendo, a terra, a semente que você lançou naquela terra, ela vai frutificar. E quando ela frutificar, primeiro ela dá erva, ela aparece aquele broto, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Então Deus está falando o seguinte, irmãos, que a semente que você lança, você nunca vai colher a quantidade que você dá para Deus, nunca. Sempre que quando você trabalha com semente, que você lança sobre a terra, aquela semente que você deu, ela vai vir com abundância para a sua vida. Essa é a lei da semeadura. Ah, mas isso é barganhar com Deus? Não, é uma semente que você lançou e naturalmente, você pensando numa semente, é isso que vai acontecer. Então ele diz aqui, olha, quando você semeia, que você dá, você entende que aquilo que Deus está pedindo para você, você dá, aquela semente ela vai produzir na sua vida muito mais. Mas se você não entender isso, e se você pegar e comer a semente, certamente, lá na frente você vai passar por necessidade. E provérbio diz, irmãos, que às vezes você quer pegar o cão pelo rabo. Sabe o que é pegar o cão pelo rabo? Às vezes você está vendo a pessoa passando por uma situação e você vai querer ali muitas vezes ajudar, e aquela ajuda que você às vezes vai querer dar, a pessoa às vezes, em vez de achar que você está querendo servir ela vai te morder. Por quê? Porque muitas vezes o que as pessoas estão passando são situações que elas mesmas plantaram. E às vezes a gente quer ajudar. Mas por quê? Que o nosso desejo está certo de ajudar. Mas muitas vezes a pessoa que está sofrendo, elas não sabem por quê, apesar que sempre sabe, mas a gente nunca quer assumir os nossos erros. Financeiramente, irmãos, se a gente não entender que de que parte daquilo que nós temos é de Deus, você vai pegar aquilo que é de Deus, você vai pegar para você, e quando você pegar para você, você vai ter consequências ruins para a sua vida. Então eu quero dizer para vocês nessa noite o seguinte: vamos entender que tudo que nós temos é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Porque nós precisamos, irmãos, viver nesses dias, né, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque se nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente vai entender que aquilo que está vindo para as nossas mãos, Deus ele tem um propósito para tudo aquilo. Então nessa noite eu gostaria de agradecer ao Senhor, agradecer ao pastor Disseu, a direção da igreja. E antes de terminar, queridos, eu queria dizer algo aqui, algo profético nessa igreja. É algo que Deus tem ardido no meu coração. Talvez hoje eu vim aqui nem para falar, não é somente para falar de semente, mas para falar isso que eu vou falar agora. E eu quero entender que o que eu vou falar aqui, irmãos, é algo profundo de Deus. Eu estava orando, pastor, pela igreja do Parque América, pelo ministério do Parque América. E a gente sabe de muitas coisas que acontecem, né? E muitas pessoas que falam, que deixam de falar. E orando pela igreja do Parque América, Deus falou algo muito profundo comigo, viu, Samuel? Muito profundo. E Deus falou para mim assim: filho, se você quer honrar o filho, se você quer honrar o pai, você precisa honrar o filho. E eu quero dizer para o senhor, pastor, talvez o senhor viva até mais tempo do que eu, mas se um dia o senhor partir, o senhor pode ter certeza que a gente vai honrar o seu filho nessa terra. A gente vai te honrar. Porque eu entendi em Deus que quando a gente honra o pai, a gente honra o filho. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, eu sou muito grato a Deus por esta igreja. O Gilmar foi esses dias lá na igreja, e no momento lá, no período da palavra, Deus me tirou e me levou no sobrenatural, e eu via essa igreja aqui, irmãos, num avivamento tremendo da parte de Deus. Foi algo sobrenatural que eu via, Deus assim movendo o sobrenatural aqui. Deus falou para mim: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque tem pessoas orando para fechar a minha igreja. Tem pessoas orando para que aquela igreja não dê certo. E eu vou mostrar para todos aqueles o que eu sou capaz de fazer.
Irmãos, e quando eu voltei assim, naquele momento do culto que eu fui falar para ele, para o Gilmar, porque eu via isso no período de louvor, ele ministrando. Eu não sei, irmãos, o que Deus vai fazer, mas eu quero dizer algo para você. Deus, ele vai fazer algo sobrenatural nesta igreja. E não vai demorar muito para ele fazer isso. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Sabe por quê, querido? Porque as sementes que estão aí fora aí sobrevivendo, saíram daqui. Então eu louvo a Deus por esse ministério, porque foi através desse homem, através dessa igreja que nós conhecemos a palavra de Deus. A minha vida foi transformada, irmãos. E eu sei que aonde eu estou, aonde eu cheguei, foi por conta dos irmãos aqui. Então eu quero agradecer ao Senhor, amém? Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Louvar ao Senhor por tudo. Neide, essa daqui é para orar, é por quê? É por libertação, é o quê? Ah, o Covid. Tá bom, nós... Não entendi. Então, que estão com Covid, né? Sim, nós vamos estar orando por eles aqui agora, e colocando diante do Senhor, pedindo para que Deus, nós vamos nesse momento, antes de orarmos, de intercedermos aqui, irmãos, por esses irmãos que estão aqui com Covid, nós vamos estar orando ao Senhor por esta palavra, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esse momento, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, e nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei, Deus, que através dessa palavra, muitos dos teus filhos que estão ouvindo, e que vão ouvir depois dessa noite, eu sei que o Senhor vai falar no seu coração, e que o Senhor vai falar profundamente com eles, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nos faz compreender todas as coisas, e nessa noite eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra, que esta palavra ela possa cair nesta terra, e ela venha produzir tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. É isso que eu te peço, é isso que eu te peço sobre esse ministério, sobre esta casa. Esta casa é um celeiro onde tem sustentado muitas pessoas, sempre sustentou e tem sustentado até hoje. Nós somos frutos, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito neste lugar. E nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor para com as nossas vidas. E que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos aqueles que entendem que nós precisamos trabalhar com sementes. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essas pessoas que estão com Covid, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra declara que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós declaramos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, com fé naquilo que o Senhor prometeu para nós, nós declaramos agora, enfermidade sai do corpo deles agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, pastor? Vai. Deus abençoe, queridos, e que o Senhor possa nos guiar nessa semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus.